separando o esôfago do estômago, a gente tem um esfíncter chamado cárdia. Qual é a função da cárdia? Impedir que volte o líquido do estômago. Conteúdo do estômago para o esôfago. Por que isso não pode acontecer? Porque o esôfago não tem a mesma capacidade de proteção que o estômago tem. Como é que chama essa coisa que protege o estômago? Muco. É uma secreção glandular que vai impedir o ácido ter contato com aquele epitélio, tá certo? Muco, ok? O estômago é dividido em 4 porções. Quais são? Fundo, corpo, antro do istmo e piloro, que é o outro esfíncter, na transição entre estômago e duodeno. A função é a mesma: impedir o conteúdo que saiu do estômago volte para o estômago, ok? Certo? Além disso, a gente vai encontrar aqui, ó, no fundo do estômago, receptores para saciedade, tá? E só encontra nessa região, no fundo do estômago. E a gente vai encontrar na parte interna, nesse revestimento da mucosa, essas pregas. Qual é a função dessas pregas? Movimento. Auxiliar na movimentação e esvaziamento do estômago, tá certo? Como se fossem canalículas mesmo para extravasar aquele líquido, tá? A partir do piloro, eu não tenho mais estômago, ou seja, a função principal de digerir diminuiu. Na boca, eu inicio a digestão de carboidrato e lipídio. E no estômago? Proteína. E a emulsificação de lipídio inicia também no estômago. Na boca, a gente tem a lipase lingual e a amilase salivar, tá? Quando esse alimento chega aqui no intestino, o pH dele está muito ácido, ok? Então, nessa porção inicial, chamada de duodeno, é o local onde eu vou ter a deposição de enzimas pancreáticas para finalizar aquele processo de quebra das moléculas. Então, eu tenho lipase pancreática, protease pancreática e amilase pancreática. Só que essas enzimas precisam de um pH neutro a alcalino para serem ativadas. Quem é que vai produzir tanto essas enzimas quanto o tampão? É o pâncreas, tá? Então, essas enzimas pancreáticas, quem produz é o pâncreas, e é ele também que vai produzir bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio tem exatamente a função de corrigir o pH daquele conteúdo que saiu do estômago, em torno de 1,9, 2,3, e vai subir esse pH para que aquelas enzimas digestivas possam atuar. O duodeno também é a menor porção do intestino delgado e é a área onde eu tenho maior absorção de carboidrato, de lipídios e de vitaminas. Como que funciona aquela questão de quando a pessoa está muito cheia e toma sal de heno para poder ajudar na digestão? Não é quando a pessoa está muito cheia, é quando a pessoa comeu demais. O heno, ele é o bicarbonato de sódio, né? Tem outras duas coisas que a gente usa, o hidróxido de magnésio e o hidróxido de alumínio, obrigada, gente. Também, que tem uma função de neutralizar um pouco a quantidade de ácido produzido. Quanto mais o estômago enche, mais a gente produz ácido para digerir aquele conteúdo, entendeu? Isso vai te dar aquela coisa da azia e tal. Então você usa o sal de fruta para diminuir isso, tá? Dentro do estômago mesmo, ok? O que o pessoal fala com relação à digestão? Você comer alimentos em temperatura ambiente ou mais mornos também auxilia o processo de digestão, mas quando você come coisa gelada, que retarda um pouco esse processo, a temperatura interfere, tá? O duodeno é a primeira porção e aqui, ó, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver o bulbo do duodeno, que é a porção mais larga, pós-pilórica. Depois a gente tem a primeira flexura, porque ele dobra aqui. E aí, na segunda parte, na parte mediana, a gente tem exatamente
2 ósteos, do ducto principal do pâncreas e do colédoco. Então, nessa região do duodeno, além das enzimas pancreáticas e do bicarbonato, chega aqui para auxiliar nesse processo final de digestão a bile. E a bile é importante para finalizar a emulsificação dos lipídios e para fazer conexão com outras substâncias, para que possam ser absorvidas e metabolizadas novamente. Existem alguns medicamentos que a gente fala, é medicamento de primeira passagem ou de segunda passagem de ativação. O que é segunda passagem? É absorvido a primeira vez, cai na corrente sanguínea, é metabolizado pelo fígado. Quando ele passa de novo, aí sim é que ele vai atuar. Anticoncepcional oral é um exemplo de medicamento de segunda passagem, tá? A porção final, depois da segunda flexura, deixa de ser duodeno e começa o jejum, que é a maior porção em comprimento do intestino delgado. Por último, a gente tem o íleo, que termina no intestino grosso, numa estrutura chamada válvula ileocecal. Até aqui, esse conteúdo que está circulando aqui é líquido, tá certo? Pensa quando você tem diarreia, você está eliminando o quê? Líquido, água, né? A partir daqui, começa a absorção de água. Então, no intestino grosso, eu tenho a absorção de água e a formação do bolo fecal através da presença, principalmente, de fibras insolúveis, tá certo? E resíduo daquilo que você não conseguiu mastigar e não conseguiu ser digerido nem na boca, nem no estômago, nem no duodeno, tá certo? No intestino delgado. Essa válvula ileocecal, ela separa e ela também impede que esse conteúdo retorne para o intestino delgado. Na porção do século, ou seja, fundo cego, eu tenho uma estrutura com formato de um rabinho assim, que é chamado de apêndice vermiforme, tá? É o famoso local onde ocorre apendicite. Mas dentro dele eu tenho um tecido importante. Vocês sabem o que tem dentro do apêndice? Tecido linfóide, Daniel, isso mesmo. Que é o mesmo tipo de tecido que eu tenho nas tonsilas, que eu tenho no timo, ou seja, é tecido especializado em sentinela, em mapeamento, em apresentação de antígeno para o nosso corpo, para o nosso sistema imune ser ativado, tá? Vocês podem observar que a superfície do intestino delgado é lisa, mas a superfície do intestino grosso não. No intestino grosso eu tenho esses segmentos que a gente chama de áustros, tá? E a gente vai encontrar um tecido conjuntivo formando uma estrutura que ajuda na fixação dessas alças, chamada tênia. Tênia livre, que não é tão livre assim, porque ela está aderida, né? E a gente tem também os apêndices apiploicos, acho que é apiploico, não. Epiploico. Eu nunca consegui aprender esse nome de epiploico. Toda vez que eu vou falar também de músculo serrátil, eu travo. Esses apêndices não têm a mesma função do apêndice vermiforme, tá? São resíduos de tecido conjuntivo aqui na superfície do intestino grosso. O intestino grosso é dividido em 4 segmentos. O primeiro deles, a partir do século, é o colo ascendente, depois o colo transverso, o colo descendente e na porção final o colo sigmoide, que finaliza no reto e depois no ânus. Lembrando que os dois esfíncteres do reto, o interno e o externo, são responsáveis pela contenção e esvaziamento durante a defecação, ok? O que a gente tem para falar do pâncreas? A gente já sabe que é uma glândula mista e que anatomicamente ela é dividida em cabeça, corpo e cauda, ok? O último componente do sistema digestório é o fígado, que também é uma glândula anexa, ok? O que a gente tem de importante? Quando a gente olha a superfície do fígado, então a anatomia superficial dele, o que a gente vai ver? Em posição anatômica, o fígado fica assim, certo? Então, na vista anterior, eu tenho nitidamente 2 lobos, são 4 ao todo. Lobo direito, que é facilmente palpável durante o exame físico, e o lobo esquerdo, que é bem mais difícil de ser palpável, tá? Na parte posterior, eu tenho aqui o lobo caudado e o quadrado. Além dos lobos, caudado e quadrado, além dos lobos, eu tenho tecido conjuntivo que vai auxiliar na fixação e estabilização desse órgão.
chamados de ligamentos. São 4. Quais são os ligamentos do fígado? Esse anterior maior é chamado de falciforme. Os 2 superiores são chamados de triangular, direito e esquerdo. E na parte posterior aqui, ó, eu tenho o ligamento redondo, ok? O que mais a gente tem de importante na superfície do fígado para ver? Não é uma glândula, é um reservatório, que também é uma estrutura anexa no sistema digestório, chamado vesícula biliar. Quem produz a bile é o fígado. A vesícula biliar vai apenas acumular essa secreção. Para quê? Quando eu tenho estímulo digestório, lá na digestão, ela goteja uma quantidade determinada de bile para auxiliar no processo de finalização da digestão, certo? Acontece que quando pessoas tiram a vesícula, eu não tenho mais a possibilidade de juntar um monte de bile para lançar no momento certo. O que fica acontecendo? Fica gotejando o tempo todo aquela bile ali no colégio. Tá? O que isso resulta para o paciente? Uma dificuldade maior, uma sensação de dificuldade maior para a digestão, especialmente de alimentos muito gordurosos ou muita quantidade de proteína animal. Nesse caso, ele mudando a dieta dele, Estabiliza, fica bem. Mas se ele comer fritura, ele vai sentir empastado, vai demorar mesmo para fazer mais a digestão, Felipe, tá? Tem alguns trabalhos mais recentes, que, principalmente dessa área de nutrologia, que diz que o paciente que faz a remoção da vesícula, ele passa a ter um risco maior de desbiose intestinal, que é aquela proliferação de bactérias que não são legais, e ele tem dificuldade na absorção de alguns nutrientes com o passar do tempo. Então, é um paciente que precisa ser monitorado com relação a essa questão nutricional. Tá? O que mais a gente vai ver nessa região aqui, ó? Além da vesícula, eu tenho a vascularização hepática, tá? Então, quando a gente pensa no fígado, a gente pensa em 3 coisas: no aporte sanguíneo, na saída desse aporte e na função principal desse órgão. Qual é a principal função do fígado? O intestino absorve, o estômago digere e o fígado faz o quê? Metaboliza. O que vocês entendem por metabolizar? Distribui para o organismo. É Vocês quando não você têm aula de metaboliza, é fisiologia, tipo não? que quebra, O mas Xande não deu a parte de fisiologia da libera digestão para vocês? oxigênio e água. Faz a Quando eu liberação. faço a metabolização, eu tenho quebra de moléculas também para que elas possam ser o quê? Ou eliminadas, ou absorvidas e utilizadas nos processos celulares, certo? Quem empacota isso, ou seja, quem serve de transporte é o colesterol, ok? Então o fígado, ele recebe essas substâncias, ele quebra o que tem que quebrar, ele empacota isso em colesterol e ele lança isso na corrente sanguínea para ser distribuído e utilizado através de sinalização celular pelas células nos seus processos de funções celulares, certo? ele também tem uma função, como se fosse um filtro. Então, quando eu digo que eu quebro a molécula para que ela possa ser eliminada, é isso. Quando eu ingiro álcool, o álcool é tóxico. Na verdade, a molécula de acetaldeído é tóxica. É o fígado que quebra o álcool etílico em 2 substâncias e faz com que a gente possa eliminar o acetaldeído. Quando a gente come proteína, a proteína ela produz como resíduo ureia. E aí vai ser eliminado na urina, tá certo? Então o fígado quebra e aí ele destina, ele sinaliza que isso vai ser eliminado e isso vai ser aproveitado, certo? Quando a Sibeli, né, mãe? Limpando a cara. Quando. Será que é álcool tira? Acho que é álcool tira. Quando a gente fala ainda da questão dessa anatomia, eu preciso entender que aqui tem estruturas que estão ligadas exatamente a essas funções, tá? O que eu falei para vocês estudarem, que vai cair tanto na questão teórica quanto na prova prática? Sistema porta-hepático. Um dos casos que a gente trabalhou era um paciente que tinha uma hipertensão portal. Ele estava com quadro de cirrose e uma das sequelas da cirrose é a hipertensão portal, tá? Que é grave e pode levar o paciente a óbito, ok? É o fígado fibroso?
Cirrose é o fígado fibroso, tá? Quando eu falo em hipertensão portal, eu estou falando do sistema porta-hepático. Então, vamos lembrar um pouquinho da fisiologia também. Eu tenho duas vias de aporte sanguíneo no fígado. O fígado recebe sangue de duas vias diferentes. Quais são elas? Uma é a veia porta-hepática e a outra é a artéria hepática. Então, esse fígado ele recebe sangue oxigenado através da artéria hepática. A artéria hepática vem de onde? Ela sai de um tronco chamado tronco celíaco, que se divide em gástrica, esplênica e hepática própria, certo? Traz o sangue arterial com oxigênio, beleza? Ok. E o sistema porta-hepático traz sangue de onde? O retorno? De quem? Do veia cava. Mesentérica e quem mais? Gonadal. Mesentérica Na gonadal, que mesentérica inferior, e a esplênica e gástrica. Quais que não retornam para o sistema porta-hepático? Renal, gonadal, renal e suprarrenal. Essas três, embora saiam da aorta abdominal, elas retornam diretamente para a cava inferior. Então lá, vem esse sangue cheio de coisa que foi absorvida no estômago, no intestino delgado, no intestino grosso, mais aquilo que está drenando do baço, do estômago a gente já falou. Isso volta para o fígado através da veia porta. Quando esse sangue cheio de nutriente, mas cheio de gás carbônico, passa pelo fígado, ele vai ser metabolizado, essas substâncias todas, e depois isso faz um retorno venoso através das veias hepáticas. Então, chega no fígado, através da artéria e da veia porta, e sai do fígado através das veias hepáticas, que são veia hepática direita e esquerda. As veias hepáticas, então eu tenho aqui, ó, sistema porta, rede arterial, em verde os ductos biliares, em azul as veias. Essas veias vão finalizar em veia hepática esquerda e direita, ok? Que desembocam na cava inferior, tá certo? Aqui a gente consegue ver direitinho, em cinza, sistema porta, em vermelho, a rede arterial a partir da artéria hepática, em verde, os ductos que vêm no sentido contrário, lá dos hepatócitos, juntando nos ductos maiores até chegar aqui no colédoco, tá? E depois as veias, fazendo toda a drenagem, terminando nas duas veias hepáticas. Quando a gente fala de colédoco, é a última coisinha que eu tenho que mostrar para vocês. E sim, essa coisa cai na prova. Essa agora? Essa aqui, do colédoco. Porque a gente está falando da formação do colédoco. Como é que ele se forma? Eu tenho dois ductos hepáticos principais. Direito, colédoco. Ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo. Quando eles se juntam aqui, ó, eles formam um ducto hepático comum, ok? Vindo da vesícula, eu tenho ducto cístico. Quando junta o ducto cístico com o ducto hepático comum, isso forma o colédoco. E o colédoco, ele desemboca lá no duodeno. Ele pode desembocar no mesmo ósteo do ducto principal do pâncreas ou em um ósteo separado. E a gente chama de ósteo maior e menor. Do colédoco maior, do pâncreas menor. Em alguns indivíduos, como dessa peça, eles terminam num ósteo só. Clinicamente, isso é pior para esse paciente. Por quê? Porque se ele tiver uma obstrução com cálculo, o risco dele fazer uma pancreatite aguda é muito alto. Por quê? Porque obstrui e as enzimas pancreáticas ficam presas aqui dentro do pâncreas. O que começa a acontecer? Autólise. Começa a digerir o próprio corpo. Vai entrar numa pancreatite aguda. Pancreatite aguda é emergência médica. O paciente vai para centro cirúrgico, o paciente vai para UTI, o paciente pode ir a óbito em menos de 24 horas. Ok? Essa porção aqui, ó, do colédoco se divide em 3 segmentos: proximal, médio e distal.
Ok? Certo? Dúvidas? Qual que é o proximal? Pancreatite aguda. Autólise. Autólise é o processo celular. Sibeli, repete o nome desses produtos. Ó, o de cima é ducto. Ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo. Quando eles se juntam, eles formam o ducto hepático comum. O da vesícula é ducto cístico. Quando juntam os dois ductos, o hepático comum e o cístico, eu tenho o colédoco. Aí o colédoco eu tenho a porção proximal, a média e a distal. Tá Os certo? limites dessas porções a gente. Não. Embaixo, O segmento, basicamente, mesmo tamanho ali, quase que embaixo aí uniforme. é o duodeno. Aqui é o duodeno. Ele vai desembocar no duodeno. Lá embaixo. Qual é o vasos aí do lado? Quais são esses aí? No caso, são os Aqui- vasos principais ou são os vasos Aqui por secundários? cima, aqui ó, eu tenho a artéria pancreática e corre por cima do pâncreas a artéria esplênica. Dá pra ver aqui, ó. Tá? Então eu tenho a artéria pancreática aqui, a artéria gástrica aqui e aqui a esplênica. Só vai falar dessa operação? Não, aqui é só para falar da cabeça, corpo e caldo do pâncreas. Aí nesse caso, essa peça, essa em específico, essa menor, nesse caso, ela vai servir mais para falar dos ductos. Vai falar da formação do colédoco. Não dos vasos. Essa fala do colédoco. Tá, e não dos vasos. Essa daí, Não. posso esquecer o vaso dessa. Pode. Os vasos Aqui? seria mais a outra. Aqui. Uhum. Tá. Tá. É isso. Ducto hepático direito, esquerdo. Ducto Hepático comum, ducto cístico, colédoco proximal, médio e distal. E qual a região do duodeno que ele citou? Na parte mediana do dedo, após a primeira flexura. Depois do duodenal, Daniel. Ducto cístico, tá certo. É só cístico, né? Ducto cístico. Da vesícula é só cístico. Não. Hepáticos são os dois que vêm do fígado, João. Aí quando os dois, o hepático direito e esquerdo se juntam, forma Hepático comum. comum. Aí quando junta com o cístico, forma o colédoco. Ah, tá. Então o direito e esquerdo é o comum. Ah, obrigado. Ó, sábado eu vou estar aqui de plantão, embora esteja marcado como reposição de aula, eu vou estar aqui para tirar dúvidas de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, 7h30 da manhã. Aqui Até que horas? Até umas 9h30, 10 horas. Se não aparecer ninguém, eu vou embora, Breno. Oi? Só plantão de dúvida. É plantão de dúvida. Sabe, acho que vai ficar aqui. Assim, Pode. sabe, não pôr limite, né? Mas sábado vai ter todo mundo aqui querendo tirar dúvida. Todo mundo Eu não abraça. sei, o pessoal do primeiro período, por exemplo, eu fiz a mesma coisa com a turma do primeiro período